Boa tarde. Tô me arriscando aqui, que os dois meninos são acordados bem aqui do lado. Então pode ser que eu tenha que interromper, mas eu vou tentar ser breve dessa vez, tá bom? Vou esperar alguém chegar pra falar comigo, que eu não gosto de falar sozinha, não. Vou explicar essa série e mostrar a apostila nova. Deixa eu ver. Alguém entrou. Bia entrou. Que bom, eu não vou falar sozinha. Tudo bem, Bia? A Juliana também. Muito bem. Então, eu vou falar então do que vim falar. Que é a apostila nova e essa série Habilidades, tá bom? Isso tudo surgiu, na verdade, da minha vontade de fazer o próximo material, que é aquele de alfabetização. Então, quando eu lancei a apostila de consoantes, eu combinei que eu ia dar continuidade, né? Só que a minha dificuldade foi que tem uma série de habilidades que fazem o entorno da alfabetização, que fazem essa pré-alfabetização, que eu achei que ficaria muito carregado em uma apostila só de alfabetização, ou talvez não seria trabalhado como poderia ser, né, mais profundamente. Então a minha ideia foi diluir esse material em atividades com mais treino, mais quantidade de atividade, e então surgiu essa série Habilidades, tá bom? Então esse é a primeiro dessa série, que é a memória de curto prazo. Eu tenho outros que eu quero fazer, que são, por exemplo, traçado, orientação espacial, temporal, análise em síntese, enfim, outras habilidades que envolvem esse entorno da alfabetização, tá bom? Então, eu vou mostrar, então, esse que é o primeiro dessa série. Deixa eu virar aqui. A minha iluminação não tá muito boa, então eu tô usando uma luzinha aqui pra ver se ajuda. Ele vem em 2 livros, tá? Que são para ser usados juntos. Então, tem o caderno de observação, e o caderno de atividades. Vê lá, Arthur, se você gosta desse. Eu coloquei um desenho pra ver se eu consigo fazer a live. Só um minuto. Vamos lá. Então, o caderno de atividades é onde a criança vai anotar, né, realmente fazer a atividade. E o caderno de observação é o primeiro passo para essa atividade. Então, nós temos aqui vários níveis, tá? São 4 níveis, na verdade. Aqui vai explicar um pouquinho como é que usa. Então, aqui, nível 1, ele vai ter somente a observação das características distintivas. Então, ele vai olhar, ver o que é aquilo, que cor é aquilo. Enfim, é o nível mais simples, tá? Então, por exemplo, a primeira atividade aqui tem um leãozinho e a criança vai olhar por alguns segundos, o tempo que o pai achar ideal, tá? Crianças mais velhas que já têm alguma habilidade, pode ser um tempo mais curto. As crianças que estão começando agora pode ser um tempo maior, tá bom? Uns 30 segundos. Então, você vai definir, a criança vai olhar. Aí, a mãe vai tirar isso aqui, ou vai tampar, e aí vai dar o caderno da atividade para a criança. E ela vai ter que marcar, eu vi um leão, e circular. E assim vai. Esse é o nível 1. Então, aqui já... A ideia é ser progressivo. Então, qual é o peixinho que ela olhou? Ela vai olhar por alguns segundos. Isso sai da frente da criança, e então ela vai para a atividade e ela vai lembrar qual foi o peixinho que ela assinalou. Então, vou tentar mostrar aqui mais rapidamente para vocês verem todos os níveis. Então, aqui, ó, ela já vai ter 3 opções e é a mesma coisa, né? Então, era uma flor e 3 flores. O Arthur não vai deixar eu fazer essa live. Aqui ela já vai ter 4 opções. A partir daqui primeiro. Ó, a dificuldade vai aumentando progressivamente. Então, ela tem aqui um milho totalmente descascado e aqui 3 opções de milhos, né? Então, ela vai lembrar qual foi o milho que ela viu. Isso tudo no nível 1. O nível 1 vai trabalhar apenas com uma imagem. Filho, dá licença só um minutinho pra mamãe. Ó, céus. Pega uma cadeira e senta aqui comigo, então. Aqui também o balão e 4 opções de cores distintas.
Você caiu, meu bem. Deixa eu passar a mão. Vamos lá. Aqui a bandeirinha. Qual idade? A Juliana tá perguntando. Eu coloquei a partir de 4. Eu acho que a partir de 4 é a idade ideal. Até porque a progressão vai aumentando, não lentamente, tá? Então, por exemplo, aqui nós estamos, ó, no nível 1, exercício 8, tem aqui um sapinho e 3 opções aqui. Então, são todos verdes, parecidos, um muda, não é sapo, mas tem um detalhe que diferencia um do outro, tá? Então, eu recomendo 4 anos para começar essa atividade aqui. Esse também é um pinguinzinho com as características, então a criança vai ter que notar. A mãe pode ajudar nesse primeiro contato. Observa o que tem no pescoço, tem alguma coisa na cabeça, né? Para chamar a atenção da criança para os detalhes. Então, aqui ela vai identificar qual foi o pinguim que ela viu lá, tá? Só lembrando, então, esse aqui não fica para a criança no momento que ela passa para esse outro livro. Ela vai ter um momento de observação e depois um momento só com esse outro livro, tá? Claro que na sequência. Peixinho, aqui das corujinhas, ó. Então, essa aqui é uma corujinha amarela de óculos. E aí ela tem que lembrar qual foi e já com detalhe, porque tem a mesma coruja sem o óculos, tá bom? Aqui também. Bom, deixa eu pular aqui pro nível 2, pra gente ver a progressão. Aqui tem nível 1 ainda. Nível... Tá tão difícil esse aqui. Nível 2, vamos lá. Vou passar aqui também para vocês verem por dentro. Aqui tem lá a casinha separada, ela vai ter que observar e achar qual foi a casinha que ela viu, né? Aqui o animal e encontrar o animalzinho que ela viu. E aqui uma posição de passarinho. Já no nível 2 vai começar a apresentar 2 imagens. E aqui já muda um pouco o que a criança vai trabalhar. Então, além da observação das características para encontrar depois, ela vai trabalhar também a observação de ordem e sequência, tá? Então, aqui tem lá um sol e uma estrela. E a atividade é essa aqui. Então, ela vai ter que lembrar que ela viu o sol e a estrela, e então relacionar que o sol e a estrela encaixam nesses vazios. Aqui também temos 2 vasos com 3 flores cada uma. Aqui ela tem a opção de 2 vasos iguais, um com 3 flores, outro com 2 flores. Então, a quantidade influencia também agora, nesse nível 2, tá? Aqui são 4 picolés, ela vai ter que lembrar quais foram os 2 picolés que ela viu anteriormente. Esse aqui já começa a ser a sequência, ó. Então, ela tem aqui uma nuvem com sol e uma nuvem com chuva. Então, ela vai memorizar essa ordem e ver. Era nuvem com sol, nuvem chuva, chuva ou sol, né? E ela vai assinalar, então, qual foi a ordem também que ela tinha observado, tá? Aqui também é a mesma sequência de cores, mas muda o tipo da flor. Aqui também são amiguinhos, animais, e vai identificar aqui qual é o conjunto que é igual ao que ela viu. Nesse aqui, ele vai ter o trem, então ele vai memorizar as cores, o formato, e depois encontrar qual foi o trem que ele viu antes, tá? Aqui tem a opção de pássaros para identificar quais foram os pássaros. Então, aqui, nível 2, pelo menos dois objetos de memorização, tá? Aqui ele tem com janelas, aqui diminui a quantidade de janelas, mas é o mesmo. Então, ele vai ter que prestar atenção mesmo na memorização. Mas ainda assim, o nível 2 é um pouquinho mais tranquilo. Aqui também, ó, são os mesmos passarinhos, mas ele precisa memorizar também a posição. Então, ele vai observar lá e depois ele vai identificar qual desses tinham os mesmos pássaros com a mesma posição. Esse aqui que eu postei para vocês verem nos stories, para encontrar a sombra similar. Aqui, trabalhando com cores, tem alguns exercícios assim, que só vai memorizar as cores. Então, vermelho e azul. E aí, tem que lembrar qual foi que ele viu. 2 cores agora. Esse próximo é o mesmo, outras cores. Aqui, ele vai ter 2 casas, ele precisa encontrar essas casas depois entre as outras.
Nesse próximo, ele começa a encontrar, assim, 2 objetos. E quais figuras contêm esses 2 objetos que ele memorizou. Então, lá, escova de dente e escova de cabelo. Então, ele vai ter que encontrar qual menino está usando os objetos que ele encontrou. Aqui são 2 foguetes em posições diferentes. E ele tem que assinalar qual foi a posição e ordem das cores que ele viu anteriormente. Aqui é uma lista, a mãe vai ler, se a criança não souber ler, claro. E identificar, memorizar a lista e depois circular os animais dessa lista. Aqui nível 2 ainda. Encontrar o vaso igual. Identificar as árvores que ele viu. Então, são todas árvores, né? Então, vai ter muito disso, do mesmo tipo. Aqui é o número 5, então ele vai memorizar o 5 e depois encontrar o ninho com os 5 ovinhos. O nível 3, ele aumenta um pouquinho agora a dificuldade, né? Então, ele vai também mexer com estabelecimento de correlação. Então, vamos lá. Aqui ele tem os animaizinhos que ele tem que memorizar e encontrar eles na cena, né? Aqui já são 3, então dificulta um pouquinho mais. Bem tranquilamente a progressão, justamente para a criança ir tomando confiança. Bem o nível das atividades que eu já tenho feito, né? A progressão ela é contínua, mas ela tem bastante exercício antes. Então, aqui, 3 instrumentos e encontrar os 3 instrumentos. 3 coisas na lista para memorizar. Balões, as cores, ele vai memorizar as cores e a posição. E marcar qual que é que ele viu. Esse próximo vocês também já viram nos stories. Aqui também. 3 animais e encontrar os animais que ele memorizou. Então, quem tá chegando agora? Esse aqui, a criança observa por alguns segundos e sai da frente da criança. Ela vai responder nessa folha usando somente a memória, ok? Aqui também de memorização de ordem das cores. Aqui, memorização dos tipos de peixes. Então, ela vai olhar e vai circular quais foram os peixes que ela tinha memorizado. Aqui vai ser de ordem também. Este também. Ordem e tipo, que muda o tipo também. Aqui já vai os objetos e as suas sombras, né? Também 3 objetos, sem brigar. E aqui é de ordem também. Então, vermelho, azul, amarelo. E ele vai ter que encontrar o carrinho daquela ordem que ele memorizou, tá bom? Aqui ele vai memorizar essas 3 frutas e depois vai encontrar as geleias daquelas frutas que ele memorizou. Aqui também, de novo, de sequência de cores e sequência de animais. Aqui ele vai ter alteração de animais, depois mais pra frente não tem mais alteração, só as da sequência. Aqui ele vai memorizar 3 planetas e identificar quais foram os planetas que ele memorizou. Sequência de cores. Aqui, sequência de animais. Aí só muda a ordem, né? Com exceção deste. Aqui ele vai ter 3 ovinhos coloridos e depois os 3 passarinhos das cores respectivas, né? Então, ele vai memorizar a sequência das cores e encontrar a sequência dos passarinhos. Eita, quase caindo aqui o esquema que eu fiz. Aqui ele memoriza os 3 vegetais e depois na atividade são crianças fantasiadas com esses vegetais. Então, ele vai ter que encontrar os vegetais que ele memorizou nessas fantasias. 3 pinguins, cada um com a sua característica, e identificá-los aqui. E então, chegamos no nível 4, que também tem a mesma função, mas muda a quantidade, tá bom? Agora, vamos para 4. Então, 4 itens na lista. E ele vai encontrar aqui os 4 itens. Este aqui ele vai memorizar laranja, maçã, banana. E aí ele vai encontrar qual dessas cestas de frutas tem aquelas frutas que ele memorizou. Uma laranja, 2 maçãs e uma banana.
aqui 4 animais e identificá-los na cena. Na verdade, esse aqui ele vai ter que identificar o único animal que ele não memorizou, que está sobrando, né? Então, ele vai identificar os 4 e o último que não. Aqui, pronto. Aqui também são 4 e 6. Então, ele vai ter que identificar os 4 que ele memorizou. Aqui, ele vai identificar sequência também, tá? Então, aqui mantém os 4 objetos, mas em ordens distintas. Então, tem que lembrar qual foi a sequência das estrelas que ele viu. Aqui dos monstrinhos, a mesma coisa. Então, qual foi a sequência? Então, esse aqui já é o nível 4, tá? Então, você vê que começa bem tranquilo para a criança pegando o jeito e vai ficando mais difícil conforme vai passando a apostila. Então, 4 flores para identificar. Aqui uma lista com 4 animais. Ele memoriza essa lista e depois vai para a atividade e circula os animais que estavam naquela lista. Aqui, outros 4 animais para memorizar e vai ter um mapa aqui. Ele vai ter que lembrar e analisar quais foram os animais que ele memorizou. 4 animais de novo e a ordem deles. Então, eu coloquei nesse de cá a orientação justamente para a criança ter que se preocupar com isso. Então, quais foram os bichinhos, né? Quais cores que eles tinham? Em qual ordem eles estavam? Então, tem uma série de habilidades aqui que se desenvolve nessa observação. Aqui ele vai ter 4 alimentos e ele vai identificar quais são os carrinhos de compra que contêm aqueles 4 alimentos, né? Então, um tem um em dois em outro, ele vai achar qual tem algum deles e vai circular. Aqui também os pinguinzinhos, cada um com a sua característica. Ele vai encontrar aqui quais foram aqueles que ele identificou. 4 animais em ordem. E qual é a ordem que eles estão? Então, são os mesmos animais, no caso, só muda a ordem. E então, o último exercício, que é lista, memoriza a lista, tira a lista da frente, né? A criança que não sabe ler não precisa. E encontra na quitanda a lista que ele decorou. Ufa, é isso. Deixa eu fechar aqui. Então, o material é este aqui. Memória de curto prazo. Caderno de observação. A criança vai olhar por alguns segundos o exercício. Então, vem sempre identificado aqui, tá? Qual o exercício e qual o nível na página. Igual nesse outro caderno. Então, ele vai abrir lá e vai identificar nuvem com sol, né? Nuvem com lua. Aí, memorizou isso, fecha e vai para outra atividade. E lá ele vai marcar qual foi a sequência que ele encontrou. Ufa! Voltei, consegui. Agora tá tocando o interfone. Eu vou lá atender, eu espero que vocês tenham gostado. Eu já volto aqui pra gente conversar.